Outra coisa, o que se pode inferir e deduzir no caso de ambos, pai e filho, serem homossexuais, que é o meu caso? Não tem esperança de conseguir assisti-lo. É um baita problema. Esse assunto não é conversável nesse caso, sendo o pai muito católico. Olha, essas coisas acontecem nas melhores famílias, o problema é de tendência que já vem do passado. Quando é pai e filho assim, é porque a coisa já vem mais séria, vocês já estão juntos, tem todos seus motivos. Agora, seria bom você examinar mais a sua árvore genealógica, para ver se tem mais gente, como é que é, se tem alguma lésbica no meio também. Isso tudo é importante para ver o nível do problema. E outra coisa, se você está se sentindo bem com o assunto, segue sua vida do jeito disso, não tem problema nenhum. Agora, se você tem problema, é bom examinar, que tem os casos de mexer e modificar a condição. Pensa bem nessa história. Agora, o que eu vejo e chama atenção está lá, nesse verbete, aí sobre a homossexualidade, que é um problema sério do processo que eu explico aqui com calma. Não é só da antifisiologia, não. É o problema da paramutação consciencial, a parainsustentabilidade psicossômica, a paramutaciologia. Estuda isso aí é importante pensar. Professor, existem homossexuais intermissivistas? O homossexual, sendo consilusta, ajudaria na questão da antifisiologia? O senhor já fez algum experimento desse tipo? O caso todo é o seguinte, deixa eu explicar isso aí com calma. Existem homossexuais e lésbicas, que são intermissivistas, que estão tentando ver se fixa melhor o processo da consciência sem sexo, que é o problema mais sério que tem aí no caso. As pessoas que dão muito valor para a sexualidade ainda estão presas demais ao processo da matéria. A gente não pode ficar porque a consciência não tem sexo em si. Então, isso tudo tem que pensar. Agora, eu aqui estou baseado na homossexualidade para tratar no processo de uma maneira generalizada. A pessoa tem que pesquisar e ver qual é o caso dela, o que ela quer, de que modo pode fazer para se sentir melhor, mais agradável na vida que ela tem. Professor, certa vez pensando sobre o assunto da homossexualidade, veio a seguinte ideia: o vício homossexual de nunca estar satisfeito com o parceiro se dá porque o chakra dos órgãos sexuais e os chakras são completamente diferentes, o que não permite trocas energéticas de forma correta. Seria equivalente a tentar ligar o plug no plug ou tomada na tomada. Até existe energia, mas não fixa corretamente. Olha, o problema todo aí não é bem isso, não. O problema todo é da sensação. É o problema do êxtase. É o problema da excitabilidade. Que as pessoas elas vão mudando para ver se tem maior excitabilidade. Que é um processo praticamente paroxístico e, no caso, totalmente patológico. É assim, por exemplo, que aparece a pessoa que é promíscua. É a mesma coisa. Agora, seja hétero ou seja homo, a pessoa pode ser promíscua. Isso aí é que ela tem que ver a situação, e isso mostra a insatisfação dela que a gente fala aí no caso. Poder explicar melhor, no complemento à paramorfologia, página 77, a antifisiologia do soma afeta a parafisiologia do psicossoma. Sim. O problema todo é o seguinte: a pessoa vem aqui e ela recebe um corpo. Aquele corpo é para usar de uma tal maneira. Já vem com as instruções de uso. Tem que seguir a biologia do corpo. Ela então muda e usa aquilo de modo diferente. Isso é a antifisiologia. É lógico que isso vai afetar o processo do psicossoma, que é a sensação, é o sentimento, é a emoção. É lógico, a parafisiologia fica alterada. Agora vamos supor que isso acontece em 2, 3 vidas. A pessoa vai ficar com o problema da parafisiologia já alterado. E aquilo começa a dar antifisiologia, dando alteração. Daí a pouco vai dar a mutação no problema da forma dela, porque ela não consegue segurar, manter o processo dentro de uma forma só. Ela não fixa a condição
instrumento que ela tem para se manifestar. É isso aí que eu estou falando. Agora, outra coisa, do ponto de vista da paragenética, como se explica homens que tenham personalidade e aparência feminina e vice-versa? É o processo da, vamos dizer, manifestação preponderante do problema da sexualidade. É aquilo que no Oriente eles chamam de Yin e Yang. Então tem pessoa que tem mais hormônio feminino, outra tem mais hormônio masculino. Isso independente do processo da sexualidade, da genitália da pessoa. Então aí já é outra condição que dá alteração também. Outra coisa, tem aqui o nosso amigo que escreveu uma pequena carta expondo aí a opinião dele sobre os processos aqui desse verbete do DAC. Eu quero dizer para ele o seguinte, como eu disse aqui antes, você deve colocar o seguinte, as suas ideias, tem muita coisa correta em tudo que você falou aqui nessa carta de 3 páginas. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, cada pessoa em matéria de sexualidade deve situar o que ela pensa, o que ela sente, o que ela vive. Eu estou mostrando a situação do ponto de vista geral do processo da somática, como é que uma pessoa ela se encaixa num corpo humano e como é que ela sai bem disso e as alterações podem dar com isso que no fim da história, de qualquer maneira. A rigor, a gente não pode falar isso porque a ONU é a favor do processo, a psicologia é a favor do processo, mas eu só pergunto uma coisa, a antifisiologia, ela é patológica ou não é? Então, raciocina por aí, responda para você, o problema é seu, é você que tem que olhar isso. Agora, se a pessoa se sente bem com a situação, não tem nada, segue a vida, vamos ver o que dá. Agora, uma coisa que eu sempre chamo a atenção é o seguinte, observa porque a evolução continua, tem muita coisa pela frente. Vamos pensar nisso, você ainda vai ter muitos corpos por aí afora. Vai ser sempre assim de homossexualidade? Não me venha com aquela conversa de que todo mundo está caminhando para a androginia. Eu não admito isso, isso aí é irracional. Nós estamos caminhando para acabar com o sexo. Outra coisa, o que eu te recomendo é ver se você começa a estudar para ver se alcança uma comunex evoluída. Aí você vai chegar num lugar que ninguém pensa em sexo mais. Ali são consciências, então, que estão pensando em outras condições de interassistencialidade. Quando eles vão pensar em sexo, é para ajudar as pessoas que têm problemas sexuais. Agora, outra coisa, se isso aí está te impressionando, e já impressionou há muito tempo, é porque você tem um problema sexual com a sua homossexualidade. Então, você também tem que admitir isso aí, e ver o que você faz com isso. Agora, se você se sente bem, a trancos e barrancos, você está levando a situação, tudo bem, vamos pensar na outra vida. Eu acho que a pessoa tem que ter o corpo que ela se sente bem. Seja homo, hétero, seja o que for. E a gente tem que respeitar os direitos que ela tem de fazer o que bem entender com o corpo dela. Agora, o que eu vejo é o seguinte, quanto mais nós tivermos autocognição evolutiva, de acordo com a inteligência evolutiva, melhor para nós acertarmos e melhor para a nossa vida. Por isso que eu falo, o ideal seria se a gente levasse esse povo todo para ver numa comunex avançada como é que é a vida, sem o problema do corpo. Mas isso é impraticável. Cada um tem que seguir lá com calma. Professor, aqui, não há. Eu queria entender um pouquinho mais o processo da homossexualidade. Quais, assim, sempre as causas dessa homossexualidade é porque a pessoa teve muitas vidas de mulher e aí ele se identifica, agora no intrafísico é homem e se identifica mais com mulher? Ou você acha que é mais um processo intraconsciencial da pessoa? Qual seria a causa principal? São várias? Quando a pessoa tem um corpo e ela se sente bem dentro dele e usa aquilo de acordo com aquela sexualidade que ele tem, mostra que a pessoa vem no caminho certo, que não tem problema nenhum com ela. Agora, se ela começa a se questionar, a criar problema, é porque tem alguma alteração. Se tem alteração, a primeira coisa que tem que ver é se aquilo, houve uma mudança de sexo da vida passada para essa. Então a pessoa era um homem ou já tem um corpo de mulher. Então ela precisa de ver pela programação existencial por que houve a mudança.
Esse é o primeiro caminho que ela tem que ver, é o melhor que vai ver. Por isso, o processo do estudo aí até de vidas passadas, tudo isso que a professora Laura está expondo, é muito importante para a pessoa saber que isso aí tem relação com o processo da sexo somático. Entende? Não tem tanto a ver com o processo intraconsciencial, ou seja, é junto, isso que estou falando, é junto, vai isso? Inconsciencialmente a pessoa tem que ver, né, o que ela pensa, de que modo que é, com a mentalidade que ela tem, o micro-universo consciencial dela, quais são as tendências. Esse é o caminho. Agora, o que eu vejo é o seguinte, uma pessoa que não sente nada, que está se sentindo bem, está tudo certo, que ela está no caminho correto, está tudo bem, não tem nada. Mas agora, se ela começa a levantar algum problema com referência ao, entende, a constituição física dela quanto ao sexo, a genitália, aí é bom ver o que se passa. Professor Valdo, no enunciatum, também ali o senhor comenta que a sexomatologia, ela gera uma vasta quantidade de problemas, né, para a consciência. O senhor comenta também que sexo, poder e dinheiro são os maiores desviadores, são os mecanismos de desvio de PROEX, né? O sexo poderia ser o maior deles devido à questão do lesbianismo e homossexualismo também? Não, o sexo é uma coisa muito séria pelo seguinte, em matéria de emoção, o problema do êxtase sexual é uma das coisas mais chocantes e físicas que uma pessoa pode ter. Então, isso aí embiruta as pessoas desde a época que ela era da zoologia, que era bicho. Existe também a opção de alterações nisso. Entre os animais pré-humanos, existe o processo de tipo homossexualidade, existe o problema de excesso de sexualidade, uma série de condições disso. Então, é um processo animal que já vem há milênios na vida da pessoa. Agora, o problema todo é ela ver como é que ela está hoje perante o seu processo sexual. Como é que você é? A questão sexual sua, ela é tranquila? Ela cria problema para você? Como é que você é? Entende? A maioria sai bem, mas tem certas pessoas que não, e tem de tudo quanto é tipo de alteração. Então, o senhor comenta ali no parágrafo seguinte que uma das soluções seria o processo do parapsiquismo, da parapsicologia. O parapsiquismo é ótimo, porque ele mostra a realidade da pessoa claramente. Agora, é um problema o próprio parapsiquismo. Por exemplo, você vai estudar dentro da religiosidade, a maioria das religiões, elas têm o sexo todo depravado e alterado. A Igreja Católica. Por que é que eles não deixam os padres casarem? Eles estão indo contra a biologia. Olha a pedofilia doida, internacional que está aí, que está criando um prejuízo enorme, que está desacreditando, desmoralizando a igreja com o Papa e tudo que tem aí, devido à pedofilia. Isso é uma vergonha. Agora veja, isso sempre foi assim. É que hoje, devido à internet, o processo está tudo mais claro, visível, não se pode mais esconder essas coisas. Então o negócio, vocês têm que tomar uma medida. Eu já falei há muito tempo, há 50 anos já falava, os padres deviam de casar, melhorar isso tudo, não tem problema nenhum, qual é o processo, para ver se melhora alguma coisa da igreja. Do jeito que ela está aí, está tudo errado. Isso é só para dar um exemplo, mas tem muito mais do que isso. Agora, mas de certa forma, a parapsicologia, ela pode mostrar para o homossexual a visão de conjunto, para que ele possa entender esse contexto. Não, ele vai ver na realidade dele e ver o caminho que a consciência dele não tem sexo. Agora, por exemplo, tem gente que passa muito aperto com isso, é o que se vê, por exemplo, na baratosfera, um monte de gente que está alterado com o sexo, porque perdeu o corpo, não tem sexo, Deus quer arranjar o sexo. Aí é que vem as possessões, a maioria desses assédios, tudo, tem uma boa parte deles que é tudo devido à genitália. É processo da excitabilidade sexual. É energia levada para o animal. Eles querem sentir aquilo. É igualzinho a pessoa que tem fome, mesma coisa. É insaciável. Agora, existe aqui no parágrafo seguinte, o senhor comenta que a tendência é que ele é ser uma mulherona e não passa de uma mulherzinha. Isso tem casos assim, né? Tem desse jeito. Eu já vi isso tudo. As pessoas mesmo confessam, abrem o jogo. Eu estudo o problema aí de sexualidade, você sabe, desde a minha mocidade, porque
No interior, era muita gente que queria fazer um negócio de casamento em cima da gente. Então, eu falei, não, eu vou estudar isso mais para me defender. Para não arranjar aborto, nem arranjar uma mulher que possa estar comigo e depois vai fazer o casamento da polícia. Na minha época era assim. Então, o negócio, eu vi um monte de amigo meu que casaram forçado, no tapa. Você está entendendo? Com o delegado junto. A situação era precária, com advogado, tudo ali. Agora, o que é que se passa? Eu comecei a estudar isso tudo para ficar livre disso. Ainda bem que eu consegui superar a situação toda, nunca tive nada disso. Agora, no caso do homossexual, a tendência é crescer o must, crescer a mais bonitona, vamos dizer assim. E é um tipo de insatisfação. Não, e outra coisa, hoje em dia a situação ela está tudo aberta. Na minha época não havia essa liberalidade de costumes que tem e essa abertura que tem. Mas, por exemplo, isso hoje ajuda, mas também piora. O que é a ficação? Eles começaram a fazer a prostituição da adolescência. A ficação virou a prostituição adolescente. Isso não havia na minha época. Veja, o que é a liberalidade de costumes? A permissividade social. Está piorando, em vez de ajudar. Isso não havia. Na década de até 50, na década de 40, quando eu era rapaz, adolescente, com as moças, aquele negócio todo, não havia esse negócio de ficação, não. Isso é da agora. Vou ficar com quem? Agora, isso é prostituição, adolescente. Quem é que piora mais? Quem é que vai levar na cabeça com isso? São as mulheres. Entendeu? Agora, é uma pena. Mas veja, o que vai fazer? Agora, hoje eles querem cada vez mais abrir. Se deixar, é uma orgia infinita, orgia cósmica de sexo, todo lado. Isso está errado. Aí, ó, a maior prova, olha o que aconteceu com a AIDS. Isso tudo é devido ao processo sexual, todo mundo sabe. Como é que fica? Professor... Parece que a AIDS veio do macaco. Agora, logo adiante, o senhor comenta a interação autoimagisticologia, autoimageticologia. Né? Sim, é a imagem e a imaginação. A pessoa saber o que ela faz com isso. Por exemplo, a imagem cria muito problema na sexualidade devido à fantasia sexual. Então, a imaginação com a imagem, aquilo fica explosivo. A pior coisa que tem, às vezes, não é o problema da pessoa pensar apenas, é ela arranjar fantasia sexual, que os assediadores tomam conta dela. Porque ela, na verdade, ela está fazendo uma intrusão na vida da outra pessoa. Entende como é que é? E aquela outra pessoa, às vezes, ela tem um assediador. O assediador vem para resolver o problema com ela, o desaforo que ele acha, porque está invadindo a vida dele. Ele tem a vítima dele. Então, aquele homem, por exemplo, que pensava na Rosinha, está sempre querendo sair. Então, queria pegar o projeciologia para ela aprender a sair do corpo, para ver a Rosinha quando ela toma banho de chuveiro, para ver ela pelada. Eu só pensava nisso. Os caras, tudo aconteceu, eu vi ele falando tudo, a história toda. Agora veja, a Rosinha, o que tinha? Ela era bonita, cheia de vida, sexy, boazudinha, aquele negócio todo. O que aconteceu? Tinha um assediador em cima dela. O assediador veio em cima do cara. Aí eu comecei a expor para ele o que tinha. Aí ele viu que está tudo acontecendo com ele mesmo. Certas ideias, certas coisas, era o cara que estava colocando para criar problema na cabeça dele. Então você veja, fantasia sexual, só porque ele pensava na Rosinha. E a Rosinha não queria nada que ver com ele. Aí é que era um negócio mais sério. Entende? Então, no caso do homossexualismo e no lesbianismo em si, há uma tendência natural de ampliar essa imagética, essa imagística. Eles pensam demais. E outra coisa, o que eu sempre falei, eu estou estudando esse negócio há mais de 60 anos. Você sabe que eu só curso sobre sexologia, eu dei no Brasil e no exterior durante 15 anos. E para milhares de pessoas, todo jeito. E eu separava no início o homem das mulheres, mulher do homem, que é de propósito para não criar problema, porque eu vi de tudo isso aí. Meus cursos, o que você pensar aconteceu. Tudo quanto é precedente, exemplo, eu vi. Agora, o que se passa? Nesse problema aí, a coisa mais séria mesmo é o desequilíbrio sexual das pessoas. E esse desequilíbrio nem sempre é homossexualidade ou lesbianismo, não, são outras coisas muito piores. Agora, tudo por quê? A fantasia sexual.
Começa por aí. Uma outra coisa, já teve psicólogo que falou que um adolescente pensa em sexo conforme a idade dele a cada 5 minutos. Entende? É isso que eles falam. Mas isso é exagerado, não é tanto. Mas tem gente que só pensa em sexo. Por quê? Porque o adolescente está cheio de energia. Ele precisa de esgotar aquela energia, fazer algum exercício, alguma coisa. Sexo, antes de mais nada, é adrenalina, né? Tem adrenalina. Tem que lembrar nisso. Então, é um problema de ação, atividade. Não tem jeito. Então, agora, outra coisa, tem muita coisa que não é bem estudada nisso. Por exemplo, o processo da relação sexual cria muita coisa que o povo não fala muito. Por exemplo, você não vê uma estatística com notificação adequada de quantas pessoas morreram durante a relação sexual, principalmente homem. É um monte. São milhares de pessoas que morrem na relação sexual. Por quê? A relação é muito séria, conforme a situação, o esforço que a pessoa faz, principalmente o homem. Tem que fazer muito esforço, a situação toda. Não é um negócio assim, para tapear. Não dá para fingir, ou é ou não é. Agora, isso tudo cria problema, altera a pressão da pessoa, mexe o sistema nervoso, dá angústia. Uma outra coisa, que ainda não foi estudada. Tem um monte desses assassinos, homicidas que estão por aí, que o Datena fala todo dia, que o cara matou a mulher. Muitos mataram por causa disso. Ele ficou pirado na hora da ação sexual dele. Por sinal, teve agora um mês, teve um que estava contando que ele matava as mulheres, porque na hora ele ficava impotente, então ele matava a mulher. Você veja bem até que ponto que não chega a genitália transtornada desse povo todo. Ô, Valdo, há muitos anos atrás teve um assassino que foi preso lá no Ceará. Ele cometia vários crimes e só com mulheres. E quando eles conseguiram pegá-lo, quando ele foi preso, o pessoal perguntando, que na época teve muita aberração, não sei se você ficou sabendo disso na época, ele nunca tinha estado com mulher nenhuma e ele sentia prazer na hora que matava as mulheres. Pois é, mas agora tem faz mais ou menos um mês, que ele estava matando as mulheres porque ele se sentia impotente. Então ele matava a mulher. É como se ele descontasse um desaforo, uma represália, alguma coisa nesse sentido. É verdade. O cara falou isso. Agora tudo pirado. O que é que está precisando desse povo todo? O que eles precisam? Educação. Por isso que eu só bato aqui pela educação. Sem educação, nada melhora. É a educação que vai melhorar a sexualidade dos outros, é a educação que vai melhorar o destino, a programação existencial, a vida da pessoa, tudo que ela tem. Ela vai se sentir melhor, mas tem que estudar. Sem estudo não adianta nada. Nós temos que entender as coisas. Agora, professor Valdo, em termos de cura, né, em termos de tratamento na questão do homossexualismo, hoje na Conscienciologia nós temos a própria consciencioterapia que pode ajudar. Pode ajudar muito. Agora eles acham que não é doença e que não precisa de tratamento. Então deixa o homossexual matar o outro, mas eles também não falam nisso. Precisa de falar, explicar isso tudo. Eles não falam o homossexual que mata o outro, o Michê que mata o outro. Tem casos horríveis, uma série deles, um monte deles. Sempre tem. Agora, outra coisa, eles não falam no processo dessa emotividade e da insatisfação que a homossexualidade traz. E o cara fica mais pirado ainda. Às vezes o homossexual que mata o outro é com 17 facadas. Está entendendo? É um monte de coisa assim. Tudo excessivo. Agora, tem uma série de outras condições. Ninguém toca nesse assunto da antifisiologia, que é a homossexualidade. A ONU já jogou a toalha. A organização lá, da saúde. A psicologia também. O psicólogo, por exemplo, ele não pode falar em antifisiologia na homossexualidade. Mas não adianta, a realidade está aí, contra fato, nós não vamos brigar. Pois é. Agora, por que eles não tocam? Vocês estão entendendo como é que está a situação? Essa é a realidade hoje. Nós estamos vivendo aqui na sociedade que eu considero patológica. A gente vive num grande hospital, uma grande enfermaria. Agora, voltando ao contexto lá do homossexual, na questão da terapêutica. Para ele, o que seria recomendado para ele em termos de, é claro, descobrir seus traços? Não, ele, a primeira coisa que eu teria que ver, é o que eu falo aqui, é mexer com EV.
e trabalhar com as energias. Tem vários aí que já melhoraram, inclusive lésbica. Nós temos aqui gente que foi lésbica e gente que já foi homossexual e que não é mais. Agora, ele mesmo é que tem que ver se ele quer mudar aquilo ou não. A gente não deve influir nisso. Agora, se ele vem e pede uma coisa, você vai tentar atender, se você puder. Porque se ele vem fazer os cursos, por exemplo, na Conscienciologia, porque quer pesquisar. Quer um monte vem, mas eles não querem mudar. Eles querem ampliar. Eles querem que todo mundo seja homossexual, todo mundo seja lésbico. Já percebi que alguns chegam e não querem mudar realmente, né? E outra coisa, eles agora já estão angariando um jeito de ter uma prole. Eles não fazem o filho, mas arranjam o filho dos outros. Então vamos arranjar aquilo, vamos ver o que vai dar. Hoje eles estão facilitando tudo para isso. Agora, ali, um casal de homossexuais, o filho dele vai ser homossexual? Se os caras estão pensando que tudo vai virar andrógeno, é isso que ele vai fazer com os filhos. Se você começar a criar uma criança num desvio, ela vai naquele desvio. Como é que fica? Olha a antifisiologia. Agora, tem aquele que chega, quer mudar, começa um processo de mudança, arranja uma duplista por algum tempo, mas depois volta a homossexualismo. Volta porque ele não aguenta, porque ele não se sente satisfeito. É o processo da insatisfação sexual. Ele joga demais no sexo, ele pensa demais naquilo. Ele coloca aquilo como o mais importante, que é uma burrice. A evolução não é sexo. Sexo é coisa de bicho, é o animal. É o pré-humano. Besteira. Mas nessa dimensão é o essencial. Como é que vai haver os descendentes? Como é que vai haver a continuação da vida? Então, durma com barulho desse. Essa é a nossa posição atual. Gostaria de saber o que acha das ideias e do trabalho do espiritualista, escritor e pesquisador independente Luiz Gasparetto. Não, ele tem uma opção de ideias avançadas, mas ele é ainda muito espírita e dentro dos processos dele. Eu conheço o Gasparetto desde que ele praticamente nasceu. Sou muito amigo, conheço demais a Zíbia, que é a mãe dele, que é essa escritora aí dessas obras best-seller. Agora, eu era muito amigo da cabeça da família, que era o maior, que era o Aldo Gasparetto, que era o pai dele, o marido da Zíbia. Esse tudo era meu amigo durante anos. E era uma cabeça esse homem. E ele teve aí apenas para acertar os processos da família e foi embora. Quer dizer, ele dessomou muito cedo, muito moço. Era uma cabeça, uma senhora personalidade. Agora, o Gasparetto tem um irmão também que recebia mensagens do ponto de vista de música, essa coisa toda. São vários médiuns na família com essa história toda. Agora, eles ficaram muito envolvidos com o espiritismo e ficaram por lá mesmo. O Gasparetto, por exemplo, uma vez eu quis ver se ele entendia as coisas para ver se melhorava, para fazer estado vibracional. Depois eu desisti. Ele é muito médio ainda, muito envolvido naquelas coisas. E tem uma homossexualidade também bem definida dentro do processo dele, se dá bem com isso. Então o negócio é deixar para lá. O Brasil, está aí essa briga danada para ver se diminui aí a maioridade penal. Eu sou favorável que diminua, que tem um monte de país que já faz isso há dezenas de anos. Agora aqui, eles acham que não pode, que a Constituição não permite, conversa. Parece que é por causa de dinheiro. Que eles não querem colocar mais gente, porque o processo interprisional, o prisional nosso, a instituição prisional nossa é péssima. E eles não estão gastando dinheiro como deviam nisso. Eles não querem aplicar mais dinheiro. Por isso que não faz nada. Agora, isso também está errado. O que é que precisava? Não é só melhorar a prisão. É dar educação para esse povo. E outra coisa, a hora que fizer uma prisão, devia de fazer colônia para os meninos todos, seja com 16 anos, com 17, seja o que for, ir para lá para trabalhar e estudar lá dentro, para ele dar valor para as coisas, para deixar de pensar em matar os outros. Agora, o Datena está falando isso faz 16 anos, e ninguém escuta a situação. E outra coisa, toda semana, quase todo dia, tem casos de crime dentro desse assunto. E ele mostrando, Rio, São Paulo, nessa cidade, aqui, no Nordeste, nisso, ninguém toma providência de nada. Isso é a vida atual no Brasil. O Brasil está com uma impunidade como nunca houve antes. Uma vergonha total. É de envergonhar a gente ser brasileiro com uma condição dessa. Agora, o que a gente vai fazer? Eu tenho falado nisso aqui, coloca a boca no trombone aqui há quantos anos? Igual o Datena. Mas, agora, teria que resolver o negócio. Outra coisa,
Os governos estão tudo falhando, estão tudo falidos, estão tudo entregando, jogando a toalha, eles não conseguem governar mais nada, devido às conselhos que estão aí, né? Aumentou a população, houve essa orgia demográfica com muita gente, eles agora, a última que estão achando, todo mundo está a favor de liberar as drogas. Isso mostra a falência total do governo. Quer dizer, tem coisa tão louca e, vamos dizer, impactante, paradoxal, que é uma loucura. Eles combatem o cigarro, querem eliminar cada vez mais. Então, a favor da maconha. Onde é que está a cabeça desse povo? Cadê a inteligência? Como é que fica? Agora, isso nós estamos vendo aqui. Então, é muita conselho que agora está começando a ser político e etc. Né? Esse povo deve estar entrando nisso. Eu acho que o Congresso está cheio de conselho atualmente. a própria religião, né, está tomando conta do Congresso, do Senado também, né? Então... Valdo, sem querer ficar num maniqueísmo do bem e do mal, mas essa leva de intermissivista que cada vez está melhorando mais, e é um contínuo, né? É isso que vai contrabalançar esse povo do Conselhos que está chegando aqui, porque a gente tem que ter uma luz no final do túnel. Eu acho que uma das esperanças que a gente tem aí é a astronáutica. É o negócio de trabalhar fora para o povo não dar tanto valor nas coisas que tem aqui. Aí eles vão começar a ver o negócio fora, vão ter uma visão mais ampla, isso aí pode ajudar o povo. Agora, se tem educação, né? Tem que aumentar o nível de escola, de educação, o processo todo que tem, é a saída, de outro jeito. Sem educação, nada melhora, não há evolução, não tem jeito. Então, por exemplo, depois da educação, tem que ver a saúde, e depois da saúde, tem que ver as prisões, é a terceira coisa brava. A instituição prisional do Brasil está falida. Mas... Agora, precisa de pôr dinheiro nisso, trabalhar com isso, fazer colônias agrícolas para colocar esse povo trabalhando lá dentro. Por quê? Por exemplo, esse negócio do menor que tem aí, tem uma instituição para isso. É uma fábrica de assassinos. O Datena fala isso todo dia. Fizeram um negócio para ajudar os outros, só está piorando eles mesmos. Quando é que vão mexer com isso?